Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nesta semana nós vamos continuar com o mini curso de Blazor, abordando os principais recursos do framework Blazor da Microsoft. Na aula anterior apresentamos o recurso Render Fragment, que permite renderizar conteúdo de marcação diverso em um componente. Existem diversas maneiras de usar Render Fragment, e na aula anterior nós vimos como usar este recurso com Child Content, quando renderizamos apenas uma seção de conteúdo. Acontece que nós podemos também passar várias seções de conteúdo para a renderização usando o Render Fragment, e para isso nós temos que criar vários parâmetros do tipo Render Fragment. Eu vou mostrar mais ou menos como funciona. Então agora eu tenho um componente test.razor e eu vou renderizar duas seções de conteúdo. Então para isso eu vou criar agora dois parâmetros do tipo Render Fragment. Eu vou dar um nome distinto para cada parâmetro. Conteúdo 1 é a minha primeira seção de conteúdo que eu vou renderizar e conteúdo 2 é a segunda seção. A seguir eu defino no componente o local onde eu desejo renderizar o conteúdo 1 e o conteúdo 2. Feito isso, no componente Py, basta eu usar o componente e agora eu vou usar etiquetas para identificar cada conteúdo que eu quero renderizar. Então aqui no exemplo eu estou usando o componente teste e estou identificando que no conteúdo 1 eu vou renderizar esse conteúdo incorporado e no 2 esse conteúdo. E o Blazor vai renderizar cada conteúdo incorporado no componente. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o meu projeto Blazor Tarefas e aí tem o código do componente alerta que eu criei na aula anterior. Então aqui seria uma forma de eu usar o Render Fragment, quando eu tenho apenas uma seção. Aí eu uso o Child Content. Então agora eu vou trabalhar com duas seções de renderização de componente. Então para isso o primeiro fragmento eu vou chamar de conteúdo 1 e o segundo eu vou copiar e colar, eu vou chamar de conteúdo 2. E aqui no lugar de Child Content eu vou tratar o conteúdo 1 e da mesma forma eu vou tratar o conteúdo 2. Então agora o meu componente alerta ele está usando duas seções de conteúdos que serão renderizadas usando o recurso Render Fragment. Agora a seguir no meu componente tarefas, onde eu estava usando o componente alerta com Child Content, o que eu vou fazer? Eu vou agora aqui, vou usar a etiqueta para identificar cada conteúdo que eu quero renderizar. Conteúdo 1 e conteúdo 2. E da mesma forma, eu vou copiar e colar aqui. Aqui também vou fazer da mesma forma. Então agora, em conteúdo 1, eu posso, por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui de carregando e um texto H1 de aguarde. E aqui no conteúdo 2, eu vou colocar um outro código de marcação HTML, aguarde carregando. Isso é para quando tarefas for igual no. Quando não houverem nenhuma tarefa, em conteúdo 1, eu vou definir esse código de marcação, estou exibindo uma imagem, que é um GIF de erro, e no conteúdo 2, eu posso renderizar um código HTML como esse. Então agora no meu componente alerta, eu estou renderizando duas seções de conteúdo usando o Render Fragment. Eu vou dar um build na minha solution, vou verificar se tem erro, não tem erro, né? Sem erro, então eu vou aqui em index e eu vou primeiro testar o null, né? Não vou chamar o método getTarefas, vou dar um build na minha solution e vou dar um Ctrl F5. Então, ele está exibindo o ícone do aguarde tarefas, aguarde conteúdo 1 carregando conteúdo 2. E aqui eu tenho o meu ícone. Vamos agora testar quando não existe nenhuma tarefa. Eu vou chamar tarefa, só que eu vou mudar o nome do arquivo. Então aqui eu vou dar um build na solution, vou dar um Ctrl F5 e agora o meu ícone de erro, ainda não existem registros, conteúdo 1 inclui algumas tarefas, conteúdo 2. Então em conteúdo 1 eu exibo a imagem e a mensagem, em conteúdo 2 eu uso somente a mensagem. E aqui da mesma forma. Então, dessa forma, eu posso usar o recurso Render Fragment para renderizar diversas seções de conteúdo. Na próxima aula, nós continuamos com o Render Fragment.